Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para iniciar a nossa escola. Hoje, ainda continuando com o nosso assunto da vinda do Senhor, o dia do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Deixa só eu ver como é que está. Se está chegando bem aí para vocês. Aqui eu tenho o retorno. Leandro, paulistano, amém. Deixa eu só ver aqui o meu retorno, como é que está. Ainda não estou sem retorno. Se vocês puderem me dar um alô aí, como é que está chegando a imagem, o som, já vai me ajudar bastante. Viu? Ainda não está chegando aqui. Muito bem, mas... já sim, já chegou. Vamos ver agora o som, como é que está. Ainda não está chegando aqui.
Agora sim, agora chegou. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já chegou. Bem-vindos Vamos ver agora o todos. som, como é que está. Em nome de Jesus, já está aí, baby. Está chegando aqui. Oliveira, querida, Deus abençoe, pastor Wesley, Deus abençoe. Já chegou. Graças Vamos ver a agora o Deus. som, como é que está. Em nome de Jesus, já está aí. Deixa eu tirar o som aqui do meu retorno, senão a gente vai ficar competindo, quem fala mais alto. Amém? Quero dar um bom dia na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui alegres pelo culto de ontem. Roseli Alves, oi querida, como é que tá BH aí? Tá frio? Aqui está frio. E aí, me diga como é que está aí. Se está frio também. Nós passamos aqui um frio esses dias. Mas, graças a Deus, com a mão do Pai sobre nós vamos fazer o seu trabalho de maneira gloriosa, não é? Ontem tivemos um culto de ação de graças pelos 80 anos do Gênesis e 40 anos de igreja em São Miguel Paulista. Foi um culto maravilhoso. Eu vou pedir ao pastor Wesley que no final dessa transmissão ele coloque aí uns flashes lá do trabalho para vocês. Mas foi uma glória muito grande, a igreja super lotada. Nosso pastor, que é o presidente da sucursal São Paulo Sul, trouxe uma palavra muito maravilhosa. Foi um trabalho muito lindo, foi bem preparado. Pastor Wesley, né, missionária Abigail e a Elisete Maria, essa vocês não conhecem, né? Conhece sim. Organizaram um trabalho que eu nunca tinha assistido igual pela qualidade, pela programação. Ainda depois ofereceram um jantar para os participantes. Contrataram lá uma cozinha profissional, meus irmãos, eu vou dizer. Ontem eu saí dali pedindo a Deus força para o coração não abalar demais. Mas foi um trabalho muito maravilhoso. Graças a Deus. Deus recompense a esses irmãos, aqueles irmãos das congregações lá do Vargem Grande, do Jardim Cipramar, bem longe, não é? E os que não puderam vir lamentaram, mas os que vieram lotaram a igreja, o salão lá de fora. Graças a Deus, foi um trabalho maravilhoso, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, não é? Porque é a Ele que servimos, e se alguém é, vamos dizer assim, homenageado, é porque Deus tem sido na vida dessa pessoa. Eu louvo o nome do Senhor pelos pastores, pelos irmãos, que não mediram esforços, estavam ali para agradecer a Deus pelos 40 anos de ministério e também 80 anos. Olha, cheguei aos 80 anos, glória a Deus por isso. Você fala, mas você já tinha chegado? Pois é, mas a igreja fez uma surpresa para mim com a grande festa ontem. No final eu pedi ao pastor Wesley, vamos ver se ele consegue botar uns flashes daquele culto. Foi uma maravilha muito grande. Amém, querido? Nós vamos orar para ver se hoje a gente consegue, vamos dizer assim, concluir essa aula, né? Ela é muito importante, que ela nos dá muitas informações sobre a volta de Jesus, não é? E a volta de Jesus é uma coisa que deve estar no nosso coração. Gilmara, você foi embora cedo. Amém. Vocês todos que estão comigo aí, deixa eu cumprimentar, que esse povo é um povo muito maravilhoso, né? Deixa eu ver aqui quem já está comigo, olha. Meire Oliveira, pastor Wesley, companheiro, Roseli Alves, aquele abraço, Roseli, saudade de você. Leonardo Montelo, Leia Matos, Deus abençoe, Leia Matos, muito obrigado. Leonardo está aqui, Gilmara Carvalho, Rocha, querido, eu te vi lá, mas nem pude chegar até você. Quando eu cheguei, você já tinha saído. Boa noite, muito abençoada, é verdade, querida, é verdade. E é muito bom quando nós estamos na presença de Deus, sentindo a presença de Deus e vendo Deus trabalhando, porque ali foi tudo, o nome do Senhor foi glorificado. Quando eu tomei a palavra, eu disse, o meu maior presente foi vocês aqui comigo, né? Aquela alegria muito grande. Deus abençoe toda a nossa família de São Miguel Paulista.
os pastores, vocês mesmos da sede que estavam ali comigo. Muito obrigado. Agora vamos orar, senão eu demoro muito e aí vou passar pouco. Eu quero ver se, quem não sabe, a gente hoje conclui essa aula. Amém? Vamos lá, Pai. Muito obrigado pelo dia de ontem, pela noite de paz. Muito obrigado, Pai, porque as tuas mãos poderosas têm estado sobre nós desses 40 anos, desses 80 anos de idade. Muito obrigado pela tua igreja de São Miguel Paulista, por todos aqueles, Pai, que fazem parte, ó Senhor da glória, desta igreja e desta obra que ali estavam comigo, como teu servo, pastor Paulo Roberto, sua esposa, irmã Gláucia, dos líderes estaduais que estavam ali conosco, e foi uma bênção, Pai. Eu te agradeço. Continua abençoando a tua igreja, nos abençoando. Ajuda que possamos ter uma visão da tua vontade, realizar a tua vontade e glorificar o teu nome na beleza da tua santidade, Pai. Agora eu te peço uma bênção especial para todos que estão comigo nesta aula. Capacita-me para ministrá-la e prepara os corações deles também para receber todas essas instruções, Pai. Eu oro e já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos agora ao nosso louvor 545 do Cantor Cristão, que é um louvor que abre a nossa escola, não é? E este louvor é muito importante, porque cantar, louvar ao Senhor, abrir um culto sem um louvor, fica muito difícil, né? Porque o louvor, a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores, e se Ele habita no meio dos louvores, então vamos louvar, não é, queridos? Vamos lá. Estou chamando o hino aqui. Ainda estou um pouco resfriado, mas não me atrapalha não, meus irmãos. Vamos fazer a obra de Deus sem medir sacrifícios, né? Porque às vezes, por qualquer coisa, nós começamos a encontrar e colocar dificuldades. E ontem nós recebemos uma mensagem muito forte com respeito à idade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. 545 do Cantor Cristão. Amém? Sejam bem-vindos todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Como jovens alunos da escola, nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, se presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre do estudo que feito, muito fruto vamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Nós estamos adorando o Senhor com esse estudo. É um estudo importantíssimo
e estamos às portas da vinda do Senhor, não é? Sabemos que o Senhor está voltando e precisamos de estar muito atentos e vendo como estamos, e se estamos preparados, não é? Nós lemos aquele texto que diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Precisamos de estar preparados, não é? E por isso é que os pastores estão cuidando de suas igrejas, dando suas instruções, para que possamos estar atentos a tudo que Deus está falando. Bom, nós paramos aqui, né? Paulo afirma que Deus não nos destinou a nós, os cristãos, para a ira. Por que ira? Vamos entender uma coisa: todos nós nascemos debaixo da ira de Deus. Porque desde o pecado de Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, que Deus disse não coma e ele comeu, a sua descendência, ele foi expulso e a sua descendência nasceu debaixo da ira de Deus. Aí alguns que estão comigo podem dizer: mas pastor, como é que o senhor pode afirmar? Uma criança inocente, ela nasce debaixo da ira de Deus? Nasce. Mas enquanto ela estiver no período da inocência, porque nós temos o período da inocência, depois nós temos o período da consciência. A consciência é quando você sabe o que está fazendo e faz porque quer fazer. A inocência é quando você não sabe e é levado. Não é isso? Então o que acontece? Se alguém morre no período da inocência, ele está salvo, ele está com o Senhor. Mas no período da consciência, aí, queridos, vamos lá. Só para falar sobre a ira, abra sua Bíblia aí em Romanos 9, no versículo 22. Olha o que está escrito aqui no versículo 22. Eu vou ler o 21 também, só para dar um sentido mais completo para você. Diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Agora o 22, que é o que eu quero citar. E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Coisa, né? Mas pastor, então não há a doutrina da predestinação que uns nascem salvos e outros perdidos? Eu não aceito, irmão. Eu sei que existem pastores que dão essas informações, mas nós vivemos no tempo das correntes teológicas. E nós temos que tomar muito cuidado para você que pega tudo que tem na Bíblia, pega os doutores e transforma em verdade. Muito cuidado, examine, eles têm muitas coisas boas sim, mas a última palavra não está com o homem, porque às vezes o homem está dando instrução, mas dentro da instrução ele também coloca opinião, e opinião é aquilo que a pessoa acha que está certa, não é? E aí nós temos que tomar cuidado para sermos, como sempre digo e repito, lá 17 Atos, sejamos bereanos, e os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as Escrituras para ver se o que os apóstolos estavam ensinando tinha fundamento, não é isso? E nós temos que ser bereano. Não estou dizendo que você não acredite no seu pastor, mas ouça o seu pastor e veja se a Bíblia está de acordo com o que está sendo ensinado. Tanto seja um pastor Gênesis como outro pastor. O pastor me mostra. Por isso, quando eu falei ira, mostrei aqui. E para concluir a minha palavra, abra sua Bíblia em Efésios 2, 1 até o 3. Aqui você vai ver que o que o pastor falou está baseado nas Escrituras. Eu vou ler para você, olha. Eu disse Efésios 2, 1 a 3, diz assim: e vos vivificou. Bom, a palavra vivificar é da vida, não é? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Fecho com 3. Entre os quais, olha só, entre os quais todos nós também antes andávamos,
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e fecha assim: éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então o encontro com Jesus, por isso que Jesus disse lá em 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Toda mensagem, para ser consistente, não é? Para ser uma mensagem esclarecedora, coloca Jesus como o meio de salvação, como a necessidade que nós temos de possuir, ter em nós, porque sem Jesus, ontem no meu aniversário que estava sendo festejado, eles comentaram muito sobre o pastor Gênesis, por uns 80 anos, 40 anos, que está na igreja de São Miguel Paulista, e eu, depois de tanta homenagem, não é? E obviamente que aí um trabalho que pela misericórdia de o Senhor tem feito, que é Ele que tem feito, eu sou apenas um cooperador de Deus e das igrejas por onde tenho passado. Mas a grande verdade é essa, é o que está lá no capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós as varas. Todo aquele que está em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É o Senhor na nossa vida. Você canta bem, glorifica a Deus. Você prega bem, glorifica a Deus. E você que recebe, ora pelo vaso e glorifica o Senhor que capacitou o vaso. Então aqui está. Paulo afirma que Deus não nos destinou a nós os cristãos, a nós os cristãos, não é? Então eu continuo agora a aula, já que dei essa pequena introdução. Haverá ira no dia do Senhor, mas será a ira de Deus só contra o mundo incrédulo, que desprezou Cristo e zombou dele. Quantos zombam, não é? O homem, enquanto Cristo não entra na vida dele, ele está lá no capítulo 4 de 2 aos Coríntios, como aqui é uma aula, né? Então vamos lá, na Escritura, né? Eu disse 2 Coríntios, capítulo 4, aqui no capítulo 4 e no versículo 3 e 4 diz assim, eu disse 2 Coríntios 4, 3 e 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo tem que nascer das pessoas, porque nós somos feitos, como diz o texto sagrado, somos o templo do Espírito Santo. Então está aí. Então, voltando aqui, os que zombou dele, está lá em Apocalipse 6, 12 a 17, eu passo a ler. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira, não é? Então está aí, quando pensamos em juízo divino, devemos dar graças a Cristo, da ira de Cristo. A graça de Cristo, por Ele ter nos salvado desse horrível destino ao morrer por nós na cruz. Ali, Ele estava espiando nossos pecados. Ali, Ele estava abrindo a porta dos céus para nós entrarmos. Glória a Deus por isso. Quer ainda estejamos vivos na volta de Cristo, quer tenhamos morrido e o nosso corpo esteja no túmulo, é certo que viveremos juntos com Ele para sempre. Porque quando Cristo voltar para o arrebatamento, não é? Por isso Paulo diz, não precederemos os que dormem, mas os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas iremos transformados ao encontro do Senhor, a eles primeiro, e nós logo em seguida, os que estiverem vivos.
Aí está falando exatamente da primeira fase da primeira ressurreição. É quando a igreja é levada para o arrebatamento e que vai acontecer em breve. Estejamos preparados. Esse estudo, as pregações devem estar voltadas para alertar o crente. Prepara-se para encontrar com o Senhor. O Senhor está vindo. Como é que você está vivendo? Porque é muito importante que nós estejamos sempre nos examinando, porque uma das estratégias de Satanás é cegar o nosso entendimento, é nos distrair com tanta modernidade. Eu vejo os crentes tudo querendo viver na moda. Cristo nos libertou deste mundo. Nós não somos do mundo, nós somos comprados do mundo, nós pertencemos ao céu, ao Senhor. Né? Por isso que lá em Colossenses 3 diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra, porque vocês estão mortos para o mundo. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nos manifestaremos com Ele em glória. Então, querido, essa vida efêmera, passageira, fazendo a vontade da carne, vontade dos desejos, quem faz são os filhos da ira. E tem muito crente fazendo tudo isso. Misericórdia. Que possamos estar alertados, viver uma vida santa. Pedro diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não se preocupe, não se envergonhe de ser chamado quadrado, de ser chamado de velha, de velho. Deixe de ser chamado, você está morto já, você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Graças a Deus. Uma vez disseram para mim: você não pode. Eu falei: eu posso, mas eu fui liberto pelo Senhor, eu não preciso fazer. Glória a Deus por isso. Joel, no capítulo 2, 28 a 32, dá a explicação do nível de revisão. O Senhor promete derramar o seu Espírito sobre todos os habitantes de Judá no fim dos tempos. Olha bem o que ele está falando. Os filhos de Judá. Quando a Bíblia fala em escolhido, Paulo diz para que os escolhidos, os que pregam a pregação, dizem: alguns foram escolhidos. Os escolhidos não estão na pessoa, estão em Cristo. Porque os escolhidos, os judeus, por exemplo, são escolhidos. Mas sem Jesus ele não entra no céu. Não adianta ele ter sido escolhido. Então ele foi escolhido para uma missão. E ele disse assim: eu quero alcançar os escolhidos, mas alcançar os escolhidos, porque se os escolhidos não aceitarem Jesus, é aquilo que Jesus disse para eles. Jesus fala para eles, não é? Que eles viriam, não é? Daqui e dali do céu, e eles seriam lançados nas trevas exteriores, não é? Então o Senhor vai tirar o reino de vocês e vai dar uma outra nação. Essa nação é a nação que se chama igreja. A igreja é como uma nação. Ela não tem nacionalidade terrena, porque ela é do céu. É o Senhor que veio, nos separou, e agora quando você é... Por isso que eu digo para os desagrejados: cuidado, você está fora do plano de Deus. Porque o Senhor vai arrebatar a igreja. Se você disser: eu não aceito igreja, não aceito pastor, não aceito isso, não aceito aquilo... Mas você está dizendo para Jesus, né? Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E chamou Pedro e disse: apacenta o meu rebanho. Então ele organizou a igreja e botou um pastor, não é? E você precisa ser obediente ao seu pastor, mas sempre conferindo no sagrado livro. Ele está ensinando? Deixa eu ver se tem base nas Escrituras, porque a sua fé tem que estar firmada no Senhor e na sua palavra. Amém, queridos? Então está aí, não é? Então, Senhor, todos os israelitas em Jerusalém que invocassem o nome do Senhor com o coração cheio de fé seriam libertos do seu julgamento. Joel 2, 28 a 32 é um capítulo separado na Bíblia hebraica. Joel inicia outra previsão de renovação, mas desta vez de renovação espiritual, essa que nós estamos pregando. Joel prevê um tempo em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. É surpreendente isso. É surpreendente. Isso está ligado a esse terrível julgamento de Judá, executado pela invasão de uma nação gentia. No entanto, este é o padrão de Deus. Podemos ver isso em Jeremias 29, 11, uma passagem similar à de Joel. Jeremias 29 prevê a invasão babilônica vindoura, e no meio da descrição do horror que estava prestes a se abater sobre a terra, Deus diz: porque conheço os planos que tenho para vós, declara o Senhor, planos
de bem-estar e não de calamidade, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Deus afirma claramente que, embora a invasão vindoura seja terrível, ela traria a grande coisa para Israel. O apóstolo Paulo afirma esse princípio em sua carta à igreja aos Romanos, dizendo: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Isso é maravilhoso, né, irmãos? O nosso Deus, não é? O nosso Deus é um Deus que transforma todas as coisas em algo benéfico para o seu povo. No meio de todo esse julgamento sobre o mundo, Deus afirma que derramaria o seu Espírito, né? O poder e a vitalidade de Deus seriam derramados sobre toda a humanidade. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre indivíduos selecionados para um propósito especial. Por exemplo, o Espírito Santo veio sobre Gideão e tocou uma trombeta, e os abzeritas foram chamados a segui-lo. Está em Juízes 6:34. Isso também foi verdade para o rei Davi. Samuel tomou o chifre de óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi daquele dia em diante. Está lá em 1 Samuel 16:13. Como Pedro não disse que a profecia em Joel 2:28-32 foi cumprida apenas que aquela foi falada, isso provavelmente significa que o Pentecoste começou o cumprimento, mas ainda há aspectos dessa profecia que ainda precisam ser cumpridos no fim dos tempos. É aquilo que nós falamos, né, sobre o arrebatamento da igreja. O Senhor arrebata a igreja e o Espírito Santo sobe com ela. Você diz: mas pastor, como pode ser isso? Está aqui, né? O que resiste, só há um que resiste, como já expliquei na outra aula, né? Até que seja tirado do meio. E então, quando ele for tirado, aí o anticristo vai, né, estabelecer o seu reinado de trevas, que aparentemente vai satisfazer o desejo de muitos, né, de ser feliz, de ter paz, mas sem Jesus e sem a sua palavra é impossível, irmão, é impossível. Então vai ser uma paz falsa que virá, porque o príncipe da paz é Jesus, que eles sempre renegaram. Enquanto o arrebatamento é uma esperança alentadora, está lá em 1 Tessalonicenses 4:13-18. É um versículo bíblico do apóstolo Paulo que diz: portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Ele encerra o trecho do versículo 13-18 sobre a esperança da ressurreição e a volta de Jesus. O objetivo é confortar os cristãos de que aqueles que já morreram ressuscitarão primeiro e se reunirão com os vivos para sempre. O Senhor traz os espíritos de todos os salvos quando Ele desce. Vem com Ele, toma os seus corpos e vão começar a subir. Aleluia! E aí os vivos começam a ser arrebatados e transformados. Já imaginaram? Nunca mais dor, nunca mais nada que hoje nos deixa, vamos dizer assim, limitados. Não haverá idosos nem velhos. Ontem o nosso pastor Paulo Roberto, presidente da sucursal São Paulo do Sul, trouxe uma palavra sobre velhice, né? Sobre o poder de Deus nos idosos, comentou trecho de homens que mesmo com 115 anos, outros começando a fazer alguns cursos com 80 anos, mostrando que a velhice está mais na cabeça da gente do que propriamente no corpo. E quando nós nos renovamos na confiança em Deus, vamos fazendo o trabalho. Ele estava apontando para o Gênesis, né? 80 anos está aí, não parou. Uma vez uma pessoa me perguntou: mas o senhor ainda não foi jubilado, pastor? Eu falei: não, ainda não fui não. Pois é, porque a sua idade tu já era para estar jubilado. Falei: pois é, mas Jesus é quem vai me jubilar, ele ainda não jubilou não. Então, queridos, é Deus nas nossas vidas. Mas na ressurreição, Jesus, se partir, porque de repente você é transformado, não é? Então vai estar um corpo novo, um corpo completo, aleluia, porque é para viver para sempre. Seremos um corpo semelhante ao de Cristo,
não é? O objetivo é confortar os cristãos de que aqueles que já morreram ressuscitarão primeiro e se reunirão com os vivos para sempre. O mesmo acontece com a perspectiva da volta do Senhor. Estar livre do juízo do dia do Senhor deveria ser um constante incentivo. Trata-se também de uma doutrina que irá exortar ou edificar um ao outro. Ensinar acerca de eventos futuros é algo idealizado por Deus para produzir resultados presentes em forma de vida poderosa. Amém, queridos? 2 de Pedro 3:11, diz texto 2 Pedro 3:11, reflete sobre o fim do universo e o retorno de Cristo, exortando os cristãos a viverem vidas santas, não é? Há muitos entretenimentos, estamos vivendo numa época cibernética, onde hoje você tem facilidade para tudo. Ontem eu estava no meu aniversário preparando uma festa surpresa, mas tão linda e tão rica, que tinha um treino dentro da igreja filmando. Eu falei, mas que é isso? Aqui dentro da igreja? Pois é, mas era a modernidade fazendo a tomada daquele momento, não é? Então louvado seja o nome do Senhor. É isso mesmo, há muita tecnologia. Eu aqui estou falando para o mundo. Daqui a pouco entra uma irmã dos Estados Unidos que está comigo, entra outras da Itália e outros estão dando glória a Deus. Que isso, que facilidade. Eu estou no meu escritório, estou com o meu celular num suportezinho fazendo esse culto. Como é que pode? Quem diria? Vamos dizer, alguns anos atrás, quem diria que a gente poderia falar andando na rua? Tinha aqueles telefones grandes em casa, só se telefonava e falava, etc. ali. Hoje, quando se fosse, faz tudo através do celular. A ciência se multiplicou, como Daniel diz, mas Jesus continua procurando um coração contrito e quebrantado para estar com Ele, para fazer a obra dele e glorificar o nome dele. Então, olha o que diz o texto: visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de uma maneira santa e piedosa, olhos do céu. Tá vendo? Você usufrui da tecnologia, mas não deixa que ela usufrua de você. Domine ela, não deixe que ela te domine. Amém, queridos? A verdade doutrinária não tem por objetivo apenas satisfazer nossa curiosidade, mas transformar nossa vida. No capítulo 5, estamos lendo, do 12 a 19, Paulo passa de sua apresentação do ensino profético para a demonstração prática. O importante é que ele tem em mente dois públicos diferentes ao dar suas instruções. Os irmãos do versículo 12 são toda a comunidade de cristãos em Tessalônicas. Eles devem honrar seus líderes e viver em paz uns com os outros. Os irmãos que aparecem, olha só que coisa interessante, né? Os irmãos que aparecem na segunda vez são os líderes da congregação. Eles têm várias responsabilidades para com o povo, a fim de assegurar o crescimento espiritual dos cristãos e manter a igreja em ordem, como nós temos que preparar o nosso povo para Jesus, para a vinda de Jesus. Essa história que tem, nós não somos quadrados, não somos antiquados. Irmão, você não tem que ser quadrado nem antiquado, você tem que ser cristão. Jesus foi contundente quando conversou com Nicodemo: se você não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar. Ver e entrar são dois processos muito diferentes. Ver é começar você a entender. E entrar é quando você já passou, como ele disse, nascer de novo depois. Se não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo, você não entra, que é o processo da santificação. Entre você conhecer o reino e você entrar nele, tem um processo de santificação. Você precisa deixar que Deus tire de você todos esses maus costumes, não é? Juízo, egoísmo, mentira, vaidade, orgulho. Tudo isso são sintomas satânicos que veio para
prejudicar o ser humano, não é? Então nós temos que buscar em Deus, na sua palavra, a vivermos. Quando 119, 105 do Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, é necessário que você entenda, é ela que vai ensinar o teu caminho, não é? É ela que vai te iluminar, não é? Ela que vai te ajudar a entender Deus. Como é que eu posso entender Deus? Está aqui na sua palavra. Amém, queridos? A liderança da igreja pode levar o rebanho a glorificar Cristo e crescer espiritualmente, ou pode destruir a eficiência do povo de Deus. Nem todas as divisões e dificuldades que a igreja enfrenta hoje são causadas por falsos mestres que se infiltram nela ou por membros contenciosos da igreja. Às vezes, a liderança não está seguindo as orientações do Espírito Santo ou dando ouvidos à administração do apóstolo acerca do modo de conduzir o povo de Deus, como está em 1 de Pedro 5, 2 e 3. O apóstolo Pedro orienta os líderes da igreja, presbíteros e pastores, sobre como devem conduzir o rebanho de Deus com motivação correta. Devem cuidar do rebanho espontaneamente, por amor e com alegria, e não por obrigação ou ganância. Com liderança servil, não devem agir como ditadores ou tiranos sobre os fiéis, mas sim como líderes através do bom exemplo de vida. Como é que eu, como líder, estou vivendo para influenciar os meus liderados? Meu Deus, olha, o tempo já quase se foi, mas vamos lá andar mais, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que precisamos fazer, pastores? Viva a palavra. A Bíblia diz que Jesus ensinava fazendo. Você tem que fazer para mostrar a ele como é que se faz e deixar que o Espírito Santo de Deus, que é o que nos capacita, como está lá em Filipenses, capítulo 2, 12 e 13. Deixa eu ler para vocês. Aquilo que eu disse, aqui é uma escola, né? Então, escola, ela tem que estar sempre dando as instruções baseadas no livro. Filipenses 2, 12 e 13, Paulo preso diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Agora preste atenção no 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que faz. Se você estiver na mão de Deus, na direção de Deus, eu às vezes subo no púlpito pensando numa mensagem, chega lá, Deus muda tudo, é assim que eu quero a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que andar na direção de Deus e deixar Deus falar ao seu povo, porque Deus sabe o que o teu povo está precisando para o seu trabalho. Você não sabe, mas Deus sabe. Então deixa Deus te usar, mas se prepare na presença de Deus, na meditação, na oração, numa vida de oração, numa vida de santidade, para que o Espírito possa te usar. Vamos lá. De um modo significativo, lá no capítulo 5, 12 e 13, Paulo combina a profecia com o ensino prático para a vida cristã. A intenção de Deus nunca foi que a profecia fosse uma área para debate acadêmico, mas uma verdade que daria aos cristãos esperança e direção na vida. Nos versículos 12 a 22, Paulo descreve as características de uma pessoa que está vivendo à luz da volta iminente de Cristo. Reconheçais os que trabalham entre vós e que preside sobre vós. Tem que respeitar, orar pelo seu pastor, pelo seu líder. Às vezes vocês estão ouvindo N ideias, não é? Porque você abre aí o IA, não é? A inteligência artificial, você recebe sermão, mas muitos deles têm muita coisa, não é? Aquilo que eu disse, tem instrução, mas tem também coisas da cabeça de quem colocou lá. Ele acha e põe, e às vezes você se traz para a igreja como sendo a verdade, e aí é um desastre para a igreja, né? Então, reconheçais os que trabalham entre vós e que preside sobre vós, uma vez que todos os que estavam na igreja de Tessalonicenses eram novos convertidos, talvez alguns tenham tido dificuldade para reconhecer a liderança de outros. Paulo
Então está aqui, né? Paulo ensina aos Tessalonicenses submissão ao invés de individualismo e rejeição à autoridade. Em Efésios 5:21 registra: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ele enfatiza que a autoridade dos líderes vinha do Senhor. Paulo admoesta os cristãos a reconhecerem aqueles líderes congregacionais e a se submeterem a eles. Eles deveriam tê-los na maior autoestima por causa do trabalho importante que estavam fazendo. Ao mesmo tempo, os cristãos deveriam trabalhar juntos a fim de manter a paz. Observe os pronomes plurais. Os tessalonicenses seguiam o modelo da igreja de Jerusalém e das igrejas do Novo Testamento, ao terem mais de uma pessoa na liderança. Em Atos 6, 1-7, ora, aqui eu estou citando Atos 6, 1-7, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração, aquela quando foi instalado os diáconos, né? Aí, então, apresentaram aos apóstolos horários, puseram as mãos de 7 pessoas, né? E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes aceitavam a fé. Eles viam naquele judaísmo, viam naquela instituição legalista, mas eles conheceram o Deus verdadeiro. E quem conhece o Deus verdadeiro, deixa Deus dirigir, a igreja vai poderosamente sobre a terra. 5,14. Os tessalonicenses tinham de enfrentar o fato de que alguns deles não estavam vivendo como os cristãos deveriam viver, mas eram desordeiros. Eles precisavam ser advertidos de seu comportamento. Alguns tinham pouco ânimo e precisavam de consolo. A congregação também deveria sustentar os fracos e ser paciente para com todos, reconhecendo que todos os cristãos têm falhas. Não, nós temos que ajudar. Cometeu uma falha, começa a praguejar e põe para fora. Muito cuidado, muito cuidado. Por isso que precisa ter um pastor com as rédeas nas mãos, porque os membros querem que o pastor faça como eles acham. Mas quem vai dar conta da igreja, Deus é o pastor. Eu vou dar conta da igreja de São Miguel. Eu tenho pastores que cooperam comigo e alguns deles vêm com as suas opiniões, mas quem é responsável diante de Deus é o pastor Gênesis. Quem é o responsável da igreja, que você mesmo é o seu pastor, né? Às vezes você ouve conversa de um, conversa com o seu pastor, porque ele tem que te instruir dentro da palavra, para serem mais eficientes no sentido de promover a mudança positiva na vida das pessoas. Os cristãos deveriam responder a elas de acordo com as necessidades específicas de cada um. Vede aqui, que ninguém dê a outrem mal por mal. A tentativa do cristão vingar-se é uma negação do amor cristão básico, que é muito sério, irmãos, não é? Romanos 12:17 é um versículo bíblico que ensina sobre a conduta cristã e o combate ao ressentimento. Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Você não pode guardar ressentimento, você não pode querer vingar-se. O Senhor diz: não vingueis uns aos outros, a mim pertence a vingança. Ame o seu inimigo, faça ao bem o que te faz mal, ore pelo que te calunia e persegue, né? Porque você vai mostrar que você é filho do teu Pai que está no céu. Ele instrui a não retribuir mal com mal, mas a buscar agir de maneira íntegra, correta perante todas as pessoas. O versículo de 1 Pedro 3,9 nos ensina a não retribuir o mal com mal, a ofensa com ofensa. Ao invés disso, devemos abençoar aqueles que nos fazem mal, pois fomos chamados por Deus para herdar uma bênção, e vai contra o ensino de Jesus você não corresponder a essa instrução. Em Mateus 5, 38-42, Jesus redefine a justiça. O Sermão da Montanha substitui o conceito de olho por olho e dente por dente pelo combate ao mal com o bem. Faça o bem, mostra que você é uma criatura transformada, você não é mais aquele antigo homem iracundo, né? Natureza de escorpião, Deus levou. Olha, ele me fez uma coisa, a hora que eu puder, ele vai ver. Não é assim o cristão. Se você está assim,
pede a Deus força e se liberte. Ele ensina a oferecer outra face, a doar o manto, a caminhar 12 quilômetros quando for forçado a dar a quem pede e ajudar quem precisa. Oh Deus! A doutrina do perdão está em Mateus 18, 21 a 35. Aqui Jesus mostra, queridos, como nós devemos de tratar a pessoa que nos ofende. A coisa é muito séria. Ele traz exemplo uma pessoa que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, cada talento vale 6.000 denários de dinheiro. 10.000 são 60 milhões, olha só. E o indivíduo devia 10.000, 60 milhões de dinheiro, não tinha como pagar. Não é? E o credor olha para ele pede, ajoelha, pede misericórdia, e aí o que era o credor olha para ele: você está perdoado, vai em paz, não me deve mais nada. Ele sai todo feliz. Só que quando ele encontra um conservo, quer dizer, alguém igual a ele, que ele devia 100, ele foi perdoado em 60 milhões. Vamos botar isso em reais para a gente ter valor de dinheiro, né? Ele devia 60 milhões de reais, enquanto uma pessoa que deve míseros 100 reais, e ele pega aquele que ele devia 100 reais, pede que ele pague. Se não pagar, prega ele, prende. E aí quando o Senhor que o perdoou toma conhecimento, diz: mas eu não te perdoei, porque você não podia me perdoar? Você não devia ter perdoado aquele que te devia aquela insignificância de 100 reais? Pega ele, põe ele na cadeia, ele só vai daí quando me pagar o último centavo. Com certeza ele não saiu nunca mais de lá. E a palavra diz no verso 35, né? De Mateus 18, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoarde a cada um a seu irmão a sua ofensa. Perdoa, irmão, perdoa, não guarda rancor, não, porque se o teu coração estiver amargurado, estiver guardando rancor, você não pode olhar para o irmão que você se lembra, não. Graças ao bom Deus, limpa o meu coração, pede a Deus, perdoa. Porque quando Jesus nos ensinou, olha o que ele disse: ensinou, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós gostamos de ser perdoados, mas nem sempre perdoamos. Queridos, se conserta disso aí, porque tem muito crente no inferno, estou lhe dizendo isso, muito crente no inferno porque guardou amargura. Guardou amargura. A minha esposa contou a experiência de uma senhora, ela lide de uma grande igreja, não é? Do ciclo de oração, muito querida irmã, mas ela tinha um rancor no coração. Morreu, as pessoas chegavam: daqui a pouco nós vamos encontrar com você. Deus tomou uma profetisa e disse assim: comigo não está. Já imaginou, querido? Deus, num culto fúnebre, você está ali velando o corpo de uma crente que você é maior considerou, e depois tomou outro vaso, porque demorou muito, e no final diz: comigo não está, porque tinha um rancor no coração contra uma pessoa, e eu muitas vezes lhe disse para perdoar, ela não perdoou, não está comigo. Então não entra, irmão, não adianta. Porque se Deus não perdoar, olha o que diz o verso 35 do capítulo 18: assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoar ao vosso próximo a sua ofensa. Então, querido, preste atenção nisso, faça uma varredura, aquele exame introspectivo, retrospectivo. Você está guardando alguma coisa de alguém? Vai para os pés do Senhor, me dá força, porque eu quero perdoar essa pessoa. E Deus vai te dar essa graça, você vai abraçar, aí você vai ter a sua entrada garantida no céu, porque infelizmente é isso que tem acontecido com muitos crentes que partem, viu? Então vamos lá. Apesar das circunstâncias difíceis, em 1 Tessalonicenses 3, 2 e 3, o apóstolo Paulo explica que enviou Timóteo para fortalecer e encorajar os cristãos de Tessalônica, para que ninguém fosse abalado pelas perseguições. Ele lembra a igreja que as dificuldades e tribulações fazem parte do propósito e do destino dos cristãos. Se perseguir ao pai de família, quanto mais os seus domésticos, né? Os cristãos sempre têm razões para se alegrar.
O Senhor é soberano e cumprirá seu propósito. A alegria cristã não está baseada em circunstâncias, mas em um conhecimento de Deus e no futuro gratidão de vida eterna com Cristo. Eu estou já caminhando para o encerramento, mas hoje eu vou encerrar. Apocalipse 21, 1 a 7. E viu um novo céu e uma nova terra. Oh Deus, maravilha, né? Porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Olha, o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, oh glória a Deus, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver, não é? Então, que tive, né? Disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o princípio e o fim. A quem quer que tive, né? Paulo exorta aos Tessalonicenses a manter uma vida de oração fiel como a dele. Está lá em 1 Tessalonicenses, aos textos. Orar sem cessar não significa orar constantemente, mas é ser persistente e constante na oração. A gratidão deve ser uma característica da vida cristã em todas as circunstâncias. Não é dar graça por tudo, mas em tudo. Glória a Deus. Paulo enfaticamente afirma que esta é a vontade de Deus. Um exemplo disso no Antigo Testamento foi quando Jó perdeu seu dinheiro, seus filhos e sua saúde. Ele bendisse o nome de Deus a despeito de suas tragédias pessoais e não por causa delas. Nada revela de forma mais poderosa uma caminhada com Deus do que a contínua gratidão. Agora veio o 19, né? Não extingais o espírito, ou seja, não resistir à sua influência, como tentar abafar o fogo. Deus quer trabalhar na sua vida, na sua igreja. Não atrapalhe Deus. Ele sabe tudo o que e o porquê. Uma das regras fundamentais da caminhada com Deus é que jamais devemos dizer não ao Espírito de Deus. É difícil determinar o valor eterno de muita coisa em nosso mundo moderno. A Bíblia ordena que os cristãos examinem tudo. Para isso é preciso tempo e um sistema de valores. Aquilo que passa no teste deve ser mantido. No versículo 12 a 22, oferecem inúmeras características de uma pessoa que está vivendo à luz da iminente volta de Cristo. A oração de Paulo pelos Tessalonicenses é que eles possam ser santificados em todas as instâncias do seu ser, espírito, alma e corpo. Cada uma deve dar evidência de que ele está separado como uma pessoa santa para Deus. Você está separado, o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Não pense que vai ter segunda chamada, é uma e só uma. E quem não for na uma, misericórdia, viu? Os cristãos já são santos no sentido de que foram separados para Deus. Paulo exorta os Tessalonicenses a expressarem santidade nesta vida para que o Senhor aprove a conduta deles na sua volta. Irrepreensíveis significa livre de motivos para repreensão e arrependimento. O cristão sabe que sozinho não pode realizar a obra de santificação, mas enquanto segue na caminhada cristã, ele pode ter certeza de que Deus é fiel e que fará essa obra em sua vida. Orai por nós. Olha Paulo pedindo oração, né? Paulo era fiel na oração pelos Tessalonicenses, mas também
reconhecia a necessidade e importância das orações desses irmãos em favor dele. Agora nós vamos fechar a nossa conclusão desse estudo, irmãos. Muito bem. Em 1 Tessalonicenses 5,26, o apóstolo Paulo diz: saudar a todos os irmãos com ósculo santo. Louvado é o nome do Senhor. Ainda na década de 60, né, vocês novos não vão se lembrar, mas eu estava aqui na obra já. Foi na igreja do Arpoador que os pastores restauraram a saudação com o ósculo santo, não é? Como sendo uma maneira dos santos se cumprimentarem. Mas tem que ser santo, né, irmãos? Tem que ser santo. Por isso que essa história de saudar irmã com irmão, irmão com irmão, então não foi santo. Porque se a preocupação sexual tem alguma coisa que precisa ser cuidada, não é? Então, dos irmãos que estava lá no meio, era um dos obreiros, olhou para os irmãos testando e já se saudando. Ele pensou no coração dele, estou dizendo diante de Deus, que eu vou prestar conta quando chegar lá. Não estou inventando, não, para falar sobre o ósculo santo, que o ósculo santo está na Bíblia, não é? E é para os irmãos se saudarem. Mas às vezes nos tornamos tão carnais, tão mundanos, que essa saudação começa a ser colocada como foi colocada de lado, não é? Mas então esse irmão pensou no coração dele: eu não vou beijar a mão de ninguém, não. Quando ele disse: não vou beijar a mão de ninguém, o braço dele endureceu, ele não mexia o braço. E aquilo preocupou ele. Ele pediu: irmãos, orem por mim. Ele pediu a palavra e pediu: orem por mim. Que eu disse no meu coração: não vou beijar a mão de ninguém. E eu fui penalizado. A minha mão, eu não consigo mexer ela. Os irmãos oraram e a mão dele soltou. E era o maior pregador com saudação do ósculo santo. Porque, irmãos, mas por que as maiores igrejas? Eu não tenho nada com a maior igreja, não é? Nós somos obra da restauração. Sabe o que quer dizer restauração? Voltar é a gênese histórica do conceito de volta à Bíblia. Eu tenho muito cuidado com isso, é voltar à Bíblia. Está escrito, é para se fazer. Agora não muda, não. Ah, mas eu acho. Nós já acostumamos, meu irmão, se você acostumou uma coisa errada, desculpe eu usar uma pessoa não cristã, que eu não posso dizer que não era, mas até onde eu sei não era, né? Juscelino Kubitschek, ele disse assim: eu não tenho compromisso com as coisas erradas. Se vocês me ensinarem o que é certo, eu vou me corrigir. Vamos ser como Juscelino, para não dizer vamos ser como cristãos verdadeiros, não é? Se uma coisa foi errada, nós acostumamos a fazer errada, não. É acostumando a fazer coisas erradas que as igrejas têm se desviado da palavra de Deus. E nós temos esse princípio, nós temos essa responsabilidade diante de Deus. Voltar para a Bíblia, examina, procura conhecer a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo que abre o teu entendimento para você conhecer e fazer a coisa certa, não é? Eu sei te dizer que então está aí o ósculo santo, né? Então está aí, né? Saudai a todos os irmãos, é o 5,26 com o ósculo santo. Então está aí. Talvez tivesse mais importante que um simples aperto de mão, né? O significado principal é a expressão de amor, paz e unidade cristã fraternal. Talvez tivesse mais importante do que um simples aperto de mão, significando reconciliação espiritual. Essa epístola não era uma carta particular, era destinada a todos os cristãos em Tessalônica e a nós. A maior bênção, agora eu concluo, que Paulo poderia expressar era que a graça de Jesus Cristo estivesse com eles. Os cristãos são salvos pela graça e vivem pela graça, desfrutando da bênção imerecida que vem das mãos do seu Deus amoroso. Vamos lá, Maranata é uma expressão de origem aramaica que significa: vem, Senhor Jesus. O Senhor vem. Desculpem, Deus abençoe a todos. Já passei alguns segundos e agora eu vou terminar. Um abraço forte para vocês. No próximo domingo nós estamos com uma convocação, não é? E eu vou passar um pouco, né, do nosso trabalho lá na sede, que vai começar às 10 horas, pelo menos o início. Eu vou passar liberando para vocês acompanharem mesmo à distância. O nosso ministério estará reunido com a liderança das 10 igrejas que são de São Miguel Paulista, a sede mais 9,
nós estaremos tratando do nosso estatuto, porque a lei nova, a tributação que veio aí, você, pastor, muito cuidado, porque agora existem leis tributárias aí que não vai cobrar impostos, nós somos isento de impostos. A igreja nós não. Né? E aí algumas exigências aí, como comprovação de saída, para onde vai, etc. Eles podem a qualquer momento pedir, isso está na lei nova de tributação. Muito cuidado, conversa com o seu pastor, conversa com a liderança, e nós precisamos adequar o nosso estatuto a essa nova lei. Então no próximo domingo eu vou estar passando a pouco da nossa reunião, vai acontecer na nossa sede, e os pastores todos estão convocados, porque tem que ser feito esse estatuto, e as igrejas, congregações vão todas ter que fazer a sua movimentação financeira particular. Então eu tenho que ter essa a condição no estatuto para abrir contas para todas elas, se Deus quiser. Estou orando a Deus, irmãos, orem por este pequeno servo, não é, para que possamos fazer tudo de acordo com Deus. E naturalmente não posso deixar de responder aquilo que está na nossa condição, atender às leis do país. Amém, querido? Deus abençoe. E agora eu quero chamar o louvor para o encerramento, amém? O pastor Hélio, eu pedi a ele, não sei se ele vai conseguir dar uns flechas do aniversário, a festa foi muito linda. Nós vamos cantar agora, queridos, o 137 do Cantor Cristão. Esse louvor é sempre o nosso louvor de encerramento, né? E eu vou estar agora apresentando ele para vocês, 137 do Cantor Cristão. Louvado seja o nome do Senhor, e eu vou fazer isso agora, tá bem? Deixa eu parar esse que está tocando. Louvado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus. Abre o seu cantor aí, é o 137 do Cantor. Ele é sempre um louvor que mostra que nós precisamos de estar atentos à palavra, usar a palavra, meditar na palavra. Amém? Então nós vamos estar glorificando o Senhor com este louvor agora. Amém? 137. Do Cantor Cristão. Vamos adorar o Senhor com esse louvor e já estaremos encerrando para depois. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vendo abrir, pois quero ver da terra letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me do pão, és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada para todos. Meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, não esqueça, assista às 18 horas o clamor das 18 horas. E às 18 horas nós temos também o nosso culto, 18 e pouquinho. Nosso culto, hoje nós estamos reunidos para tirar a oferta do sítio. Nós temos um sítio que compramos, juntamente com a Assembleia Geral, porque colocamos em nome da Assembleia Geral também, comprou, foi São Miguel que comprou, né?
e já estamos terminando de pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Quase 100 mil metros quadrados em Bugaçu, São Paulo. Se você quiser conhecer, bota lá no Google. Sítio Obra da Restauração em Bugaçu, São Paulo. Aí você vai conhecer lá o sítio. Nós temos lá algumas cenas lá do sítio. Nós ainda estamos preparando a terra, né, pagando para depois então iniciarmos a obra. Nós temos um planejamento para um salão, um estacionamento para automóveis e ônibus, é o nosso planejamento. Um salão para 1.000 pessoas sentadas, um refeitório para 300 pessoas por vez, um dormitório para 600 pessoas, uma ala feminina, outra ala masculina. Então tudo isso daí está no nosso planejamento, playgrounds, não é? E sobretudo, uma parte que vai ser, nós temos fontes de água e nós vamos fazer um batistério de água corrente, né? Lá nasce, nós temos algumas lagoas, vamos estar passando e sempre estamos preparando um dos lagos para ser o nosso setor de batismo. Vai ser assim uma coisa linda, porque quando tiver um batismo, aí as igrejas de São Paulo podem fazer um fim de semana lá, porque vai ter restaurante, vai ter, enfim, dormitório, vai ter um lugar, vai ser assim um fim de semana maravilhoso. Orem por nós, está dentro do nosso coração e deleita-te no Senhor e concederá o que deseja o teu coração. Nosso deleite, o nosso prazer está no Senhor. E entrega o teu caminho ao Senhor, é o Salmo 37, 4 e 5, né? O 5 diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Porque para ele tudo é possível. Para nós somos limitados, para ele não. Amém? Então, hoje nós estaremos tirando a nossa oferta para o sítio. Você que é membro da Igreja São Paulo Sul, não deixe de levar sua oferta para o sítio, para a sua igreja, entregue-se, porque é para o sítio. Né? Nós temos uma conta, temos lá um valor já guardado lá bom, nós fazemos manutenção no sítio, de quando em quando, tirando toda a mata mais forte, né? Fizemos lá um calçamento para poder chegar até onde temos uma casa. Entra lá que você vai ver. Né? No Google você tem uma noção. Ora por nós. A nossa visão é uma visão para fazer a obra de Deus. Não fazemos visão de trabalho local, não é? Nosso trabalho é pela obra. A obra vai ter o seu centro de convenções São Paulo Sul nesse sítio. E quando você contribuir, está contribuindo para o teu centro de convenções São Paulo Sul. Amém, queridos? Então, até logo mais às 16 horas na nossa escola, na sede, e à noite no nosso culto e oferta para o sítio. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Mas agora eu quero conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns, Deus abençoe. E eu quero citar um versículo do aniversariante, que é o Salmo 90, 12. Vamos estar? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe muito, que essa data se repita, amém? Deus abençoe, não seja desagrejado, vá congregar na sua igreja. Nós vamos transmitir o culto, mas é para aqueles que não têm mobilidade, capacidade, não é? Que não pode ir. Se você pode, vá adorar a Deus na igreja e tenha prazer nisso. É o Salmo 122, é o que o salmista diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Oremos. Pai, obrigado por essa audiência, por os teus filhos que estão comigo. Abençoe grandemente. Não cumprimentei a todos, mas todos estão na tua presença, ó Pai. Terminamos esta aula e na próxima aula iniciaremos 2 Tessalonicenses para continuar ainda um pouco no assunto e as experiências daquela igreja que deve ser, ó Senhor, alerta para todos nós. Abençoa os irmãos que estão comigo, os que vão assistir através dos grupos. Abençoa a tua igreja na terra. Abençoa os poderes constituídos, Pai, que eles tenham temor de Deus, porque as mãos do Senhor está e estará sempre sobre todos, e todos nós daremos contas a Deus de tudo que estamos fazendo. Desperta eles, pois, Pai, e ajuda-nos, a tua igreja, a como sal e luz da terra, a brilhar, mostrando o que é que Deus quer dos seus filhos e da sua
tua igreja e dos seus membros. Abençoa, Pai. Muito obrigado pela presença daqueles que estão comigo. Abençoe grandemente. Se algum pedido de oração por qualquer necessidade foi colocado nesta manhã, Pai, eu já te peço a tua resposta, a tua intervenção e a tua graça sobre esta vida, Pai. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. O nosso presidente, o pastor Gênesis Silva Costa, teve a graça de Deus de alcançar mais um ano de vida. Não é isso, pastor Gênesis? E não é um ano qualquer não, irmãos, é 80 anos. Então 80 anos não é todo ano que se faz 80 anos, é só uma vez na vida. Não é? Então, pastor Gênesis, esse ministério se reuniu. É um culto de ação de graça, sim, mas por um desejo maior de agradecer a Deus pela sua vida ao longo dos anos nesse ministério. E não somente os 80 anos dele, também 40 anos que ele preside esse ministério com a graça de Deus, não é? Nós estamos agradecendo a Deus pelos seus 80 anos e os 40 anos da qual preside esse ministério. Quem organizou tudo isso? Eu só estou aqui só para dirigir mesmo, eu não fiz nada. Me convidaram para dirigir, mas é o pastor Wesley, a irmã Abigail. Cadê o diácono Nelson? Cadê ele? O diácono Nelson e a irmã Elisete. Eles que estão por trás de toda essa coisa maravilhosa que vai acontecer hoje aqui. Tá bom? Então, pastor Gênesis, parabéns pelos seus 80 anos. Daqui a pouco eu creio que nós vamos cantar um parabéns para ele. E vai ser uma bênção. Amém, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Ele está começando agora, viu? Agora que ele está começando. Porque Moisés foi chamado, começou com 80 anos. E foi até 120. E quando chegou a 120, ele disse que não perdeu a força. Era o mesmo, olha que coisa. Então nós vamos ter o nosso presidente muitos anos, em nome de Jesus. Tudo de louvor. Está nos ajudando aqui. Toda a mocidade do ministério. Vem aqui. Amado dessa igreja que já foi para a glória, diácono Dezinho Soares da Silva. Ele disse: vamos dar o aniversário do pastor Gênesis, 45 anos. Já se passou então 35 anos, né? Glória a Deus. Meus amados, aproveitando o vice-presidente dos varões da regional que está aí, eu quero convidar todos os varões, principalmente ali com o nosso querido irmão Fagner, que é o vice-presidente dos varões da regional. Todos os varões, em nome de Jesus, sai aqui para louvarmos a Deus. Glória a Deus.
em gratidão a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui no curso uma frase que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não existe pastores do céu. Existe pastores submissos que entendem o que é diminuir na presença de Deus. Amém? Vamos saudar a Deus. Vamos ficar de pé todos, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos os filhos do pastor Gênesis, estejam aqui. As noras, o genro, pode vir. Agora nós queremos chamar aqui todos os netos e netas do pastor Gênesis Silva Costa. Todos os netos, por gentileza. Porque o dono da casa está presente. Se ele não estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Pode mandar glória para cima, porque o Senhor manda glória. Glorificar a Deus. A honra e a glória para o Senhor. Mas a homenagem para o pastor Gênesis. Mas a glória e a honra é do Senhor. Então não fique acanhado, pode glorificar, pode dar glória, porque o Senhor agradece. Ele merece.
sei nem se vou conseguir ler, mas vou ler. Aleluia. Pastor, parabéns, pastor gente. 80 anos de fé, propósito e legado. Hoje o coração se enche de gratidão ao Senhor pela sua vida. Celebrar por 80 anos é celebrar os seus 80 anos é celebrar uma história construída com fé, coragem, amor e fidelidade a Deus. Ao longo desta caminhada, tive o privilégio de conhecer não apenas o pastor admirado, portanto, mas também um homem íntegro, cuidadoso, sábio, dedicado, que existe dentro do lar. Um homem que ama a Deus, acima de todas as coisas, que é sempre procurou viver aquilo que pregou. Sua trajetória deixou marcas profundas, muitas vidas tem marcado de forma preciosa a minha vida. Sou grata pelo companheirismo, pelas orações, pelo carinho, pela força e pela maneira como o Senhor sempre conduziu tudo confiando no Senhor. Chegar aos 80 anos com dignidade e respeito é um legado tão bonito, é uma dádiva de Deus. Sua vida é testemunho vivo de presença e amor pelas almas. Desejo que o Senhor continue renovando suas forças, enchendo seus dias de paz, saúde e alegria. Que nunca falte o cuidado, a graça e a presença de Deus sobre a sua vida. Com amor, felicidade. Meu querido pastor Paulo Roberto de Silva, é o instrumento que Deus escolheu para estar hoje aqui nesta missão, ministrando a palavra de Deus. Não é? Eu creio que Deus tem coisas grandes a nos falar. Eu quero que nosso querido pastor Wesley está orando a Deus, agradecer, pregando aqui o céu do Senhor das mãos. De pé, irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado. A glória é tua, a honra é tua, a festa é tua, sempre vai ser. E aqui está o teu servo com a responsabilidade de falar um pouco mais do que tu tens para que a tua igreja possa te ouvir. Usa ele e que cada um tenha em seu coração uma boa terra, pronto para receber a semente e frutificar em tempo. Usa o Senhor, porque nós desejamos ouvir mais de ti. Se conosco, eu te agradecer em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Podem sentar. Glorificamos o nome do Senhor. Grande momento, por esse grande momento de estarmos aqui nessa noite. Amém? Será que há uma idade limite em que podemos assegurar que alguém se tornou velho e velho demais para apreciar a vida e contribuir significativamente para a sua família e comunidade? Galileu, ele completou 73 anos quando fez algumas das suas maiores descobertas. Sócrates começou a estudar música aos 80 anos. Ludovico escreveu as memórias da sua época quando já estava com 115 anos. Aos 70 anos, o missionário Hudson Taylor ainda trabalhava entusiasticamente, explorando novos territórios na China. George Muller, aos 90 anos, continuava expandindo os seus orfanatos na Inglaterra. Mas existem muitas pessoas
que não agem com o mesmo vigor, com a mesma disposição, com a mesma esperança e com o mesmo entusiasmo. Há idosos, às vezes, nem tão idosos assim, que parecem ter parado de viver. Talvez Deus te chama hoje aqui para entender isso. Não tem nada de câncer, não tem nada de velhice, porque nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Estamos contentes com essa palavra? Graças a Deus não tem ninguém velho aqui. Aqui tem ancião. Amém? Ancião. Hoje, a palavra de Deus nos conduz ao momento em que o profeta Samuel levantou essa pedra chamada Ebenezer, declarando: até aqui nos ajudou o Senhor. Aquela pedra era uma marca, é um marco de memória, um testemunho público de que a vitória não vinha da força humana, nem da capacidade do povo, mas da mão poderosa de Deus. Da mesma forma, ao olharmos para a vida do pastor Gênesis, podemos reconhecer muitos Ebenezeres levantados ao longo do caminho. Cada ano vivido, cada batalha vencida, cada oração respondida, cada lágrima enxugada, cada família abençoada, cada vida edificada pelo ministério pastoral, são sinais de que o Senhor está presente em todos os momentos. Chegar aos 80 anos é uma dádiva preciosa. Mais do que contar anos, hoje contamos bênçãos. Mais do que recordar o tempo, reconhecemos a fidelidade daquele que sustenta seu servo em dias de alegria e também em dias de luta, em sua promessa. Que o Senhor renove suas forças, pastor Gênesis, fortaleça sua fé, conserve sua alegria, proteja sua família e continue usando sua vida como instrumento de bênção para a igreja e para todos aqueles que têm o privilégio de conhecê-lo. Hoje declaramos com gratidão, fé e reverência. Portanto, todos nós vamos recitar o tema: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém? Que Deus abençoe, que a graça de Deus esteja sobre todos vocês. Ao pastor Gênesis, meu amigo, estamos juntos. Amém? Sempre. Ele sempre diz: a igreja de São Bernardo, São Miguel é uma só, e é mesmo, não tem diferença não. Somos um pouco. Deus abençoe. Muito obrigado. Cada uma das congregações que se dispuseram a vir. Não sei o que houve com os assuntos, tinha lá uma van para mim. Mas o pastor não queria, a mãe teve que trabalhar. Não sabe. Estão assistindo, estou na live aí. Tá bem. Muito obrigado a cada um dos irmãos, dos pastores que se prontificaram a vir. Deus o abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Terminando aqui, tem um jantar maravilhoso para nós. Irmãos, tem uma palavra aqui. Se caso os irmãos querem se alimentar confortavelmente, um espaço lá é pequeno, não puder, estão liberados para também com um pratinho na mão comer aqui nos bancos da igreja, tá bom? E aí, nós terminamos. E
palavra abençoadíssima em nome do Senhor Jesus. Pastor Gênesis Silva Costa, então o senhor agora vai fazer aqui as suas considerações e está encerrando aqui no nome de Jesus, tá bom? Amém. Glória a Deus. Pode ser, irmãos. Em 2005 eu operei o coração. E o médico que me operou disse que seu coração é forte. E ele, com tanta manifestação de amor e carinho de vocês, eu confesso, o coração tem que estar forte para suportar. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu não vou dizer que eu não mereço, porque eu não mereço mesmo, mas é Deus, não é? Quero deixar apenas um versículo que para mim é a minha vitória. É João 15:5 diz Jesus: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cheguei aqui, estou completando 40 anos em São Miguel Paulista, não é? E de fato o Senhor tem feito maravilhas nesses 40 anos. Desde que cheguei nós tínhamos só esse templo. Hoje nós temos todos os domingos, só em São Paulo, 10 portas abertas. Glória a Deus! Alguém chega e diz assim, mas está fraco aqui, tem pouca gente. Eu digo, não tem não. Tem muita gente. É que eu cheguei aqui, espalhei esse povo por São Paulo e outras cidades, não é? Mas Deus disse, mas eu vou encher esse lugar. Eu falei, amém, Senhor. Porque Ele é Senhor, né, irmão? Sem a gente, sem Ele, não fazemos nada. Mas eu vou dizer como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nunca que eu vou chegar e falar assim, eu nunca vou usar essa expressão do eu. Nós e, sobretudo, Deus. Ele é feito e Ele faz. E operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém impedirá. Minha gratidão de coração, não tenho palavras. Minha esposa, que foi um presente que Deus me deu, não é? Elisete Maria, e lá de BH, não é? E aí resolveu assumir o pastor Gênesis e tem sido uma bênção na minha vida. Em tudo que vocês pensarem, ela supera. No ministério, então, nem se diz. Incansável na igreja, com os trabalhos, e Deus tem abençoado e usado ela muito bem. Olhem por nós, ela falou aqui palavras tocantes, mas é isso mesmo. E nós estamos aqui para servir. E eu não sei ainda quantos anos vou viver, mas não estou nem preocupado com isso. Se eu for chamado amanhã, glória a Deus. Se daqui a 120 anos, completando 120 anos, glória a Deus. Uma coisa eu tenho certeza, eu agora vou viver eternamente. Mesmo que eu saia dessa casa, tem um edifício no céu espiritual. Então, vamos fazer isso mesmo. Muito obrigado, gente. Pastor Paulo, as suas palavras, meu companheiro. Quando cheguei aqui em 1987, procurei o pastor Valério e o pastor Paulo, e nós três fizemos uma associação missionária. Espalhamos por aí igrejas. Eu estava vendo lá o templo lá de São José dos Pinhais. Eu falei, oh glória a Deus, que maravilha, não é? Então, a obra é assim, irmãos. Trabalhar para Deus sem se preocupar com você mesmo, tem que ser, eu só ganho alma se vier para a minha igreja. Não, Senhor, eu trabalho para o reino de Deus. O reino de Deus. Quem trabalha para o reino de Deus está com ele. E ele está procurando trabalhadores, esperando que você diga assim, esse vem aqui, Senhor. Envia-me. Amém? As minhas palavras são essas. Deus abençoe a todos vocês, todos os colegas que estão aqui. Pastor José Cano, tem sido incansar, pastor Gilval, pastor Noé, foi um presente de Deus aqui para a sede. De repente, os meus pastores que me ajudaram, um virou vice-presidente da convenção, agora tem que dar assistência a todas as igrejas. Então posso, 2026, outros pastores estudando e fazendo, não conte comigo. Eu falei, Jesus, e agora, como é que eu faço? Aí o Senhor
uma conversa com Wesley. Eu fui lá, conversei, Deus trouxe, está aí fazendo uma obra por Deus. Ore pelo pastor Wesley, pela irmã Abigail. Os dois estão aí trabalhando para a glória de Deus. E a nossa visão tem essa, trabalhar para Deus. Eu não sou dono da igreja. Se perguntar como é que eu chego na igreja do Vargem Grande, eu nunca chego lá dizendo como é que é, me dá conta. Eu estou lá para servir. Eu vou ter alguma coisa para fazer aqui, não é? Então, está aqui o Nicolau, está aqui o Bisael, está aqui o pastor Reinaldo, o José Perimatécia, enfim, todos esses companheiros que estão à frente da igreja de São Miguel Paulista, lá nas suas unidades e fazendo a obra de Deus. E a minha alegria maior é chegar a ver o quanto Deus está usando esse servo, levantando vidas, levantando almas, obreiros. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Agora você disse assim, alguém disse assim, mas é o Senhor que manda. Teve uma vez que meu obreiro da Bahia disse, pastor Gênio, eu sei que o Senhor que manda lá na igreja de Rafael Jambeiro. E eu estou perguntando, quem manda na igreja de Rafael Jambeiro? Sabe o que eu mando no meu sapato? Eu tiro do pé, dou para quem eu quiser. Agora a igreja é do Senhor. E Rafael Jambeiro tem um pastor, se chama Ataíde Dias Barros. Mas é ele que manda lá, meu. Eu não sei se ele manda, mas ele está servindo lá. Isso é uma de manda, irmão. Quem manda é o Senhor. Olha o que ele disse neste verso: sem mim, nada podeis fazer. E se o homem quiser fazer por conta própria, faz, mas não prospera. Porque ele disse, nada podeis. Isso eu aprendi e guardei, irmãos. Quem faz é o Senhor, quem dá a palavra, quem converte, quem abençoa, é o Senhor. E enquanto andarmos com essa submissão a Ele trabalha em nós e através de nós. Muito obrigado de coração. Pastor Perimatécia. Posso encerrar? Então vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Muito obrigado por você que veio, que está aqui abrilhantando. O meu maior presente é a presença de vocês aqui. Meu coração se alegrou muito só de vê-los aqui. Nossa, minha família aqui, um pouco dela, né? Se ela vier aqui, está grande. Graças a Deus por isso, não é? E graças a Deus servindo ao Senhor. Aleluia. Isso aqui é maravilhoso, né? Então, amém, muito obrigado. Você que está nos assistindo à distância, Deus abençoe, você está comigo. Está sendo gravado, certamente vai sair algo especial aí. Depois a gente fala para vocês. Deus nos abençoe. De coração, a minha gratidão por vocês. É o meu maior presente. Amém? A presença de vocês. Agora eles prepararam aí um jantarzinho, não é? Vocês não reparem, porque o povo é um povo humilde. Nós, como todos nós somos também humildes, né? Não vamos estranhar. Amém? Alguém precisa de oração aí? Levante a mão, Pai. Obrigado por esta noite, por este presente que este pequeno servo recebeu, Pai, de todos os teus filhos, pastores, obreiros, irmãos, família. Eu te agradeço, Pai. Agora essas mãos erguidas têm um pedido, e eu quero interceder por cada um deles e pedir a tua intervenção, a tua ajuda e a tua resposta também, Pai. Eu oro e te agradeço. Agora prepara-nos para esta refeição, abençoa as mãos que prepararam, que trouxeram, e que agora o teu povo, nós vamos, ó Deus, ser abençoados também nessa parte. Recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Está encerrado. Em nome de Deus.